Fala galera, aqui é o professor Thiago Cabral de Física. Eu vim aqui resolver com vocês as questões da prova da UERJ de 2021. Então roda a vinheta e vamos começar daqui a pouco. Muito bem galera, vamos começar aí pela questão 33 da prova da UERJ. Ela diz o seguinte: observe a reprodução da tela Cena Rural de Cândido Portinari, na qual um trabalhador faz uso de uma enxada. Considere que um lavrador utiliza uma enxada de massa igual a 1,3 kg. Para realizar determinada tarefa, ele faz um movimento com a enxada que desloca o seu centro de massa C entre os pontos X e Y, verticais um em relação ao outro, sucessivamente uma altura H média de 0,8 metros. Esse movimento é repetido 50 vezes, de modo que ao final da tarefa, a força exercida pelo lavrador realiza o trabalho T. Observe o esquema. Considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, o valor mínimo de T em joules é. Muito bem. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Perceba que ele está perguntando para a gente quem é o trabalho. Na verdade, até um pouco mais que isso. Ele quer saber o trabalho total. Quem é o trabalho para a gente? Trabalho é força vezes distância. Nesse caso, o trabalho é o trabalho da força-peso e, portanto, peso vezes altura. Então, é uma situação bem simples de ser resolvida. Agora, a gente tem que tomar só um cuidado em relação ao número de vezes que ele vai fazer essa movimentação. Perceba que ele falou que ele vai fazer 50 vezes isso e ele está pedindo que é um trabalho total. Então, o que a gente vai fazer? Como o trabalho é força vezes distância, nesse caso, peso vezes altura, o trabalho vai ficar mgh vezes n, onde n é o número de vezes que a gente fez isso. Então, o n é 50, eu coloquei aí de vermelho para destacar. 50 vezes a massa de 1,3, a gravidade vale 10, e a altura de 0,8. Fazendo esse produto, a gente consegue chegar ao gabarito correto de 520 joules. Perceba que é uma questão bem direta, bem objetiva, então o candidato que soubesse aí um pouquinho só de trabalho já conseguiria resolver essa questão com uma certa facilidade, beleza? Vamos aqui para a questão 34, que de cara ela parece que vai assustar um pouco, mas não é tão ruim assim não. A questão é o seguinte: uma empresa testou 4 molas para a utilização de um sistema de fechamento automático de portas. Para avaliar sua eficácia, elas foram fixadas a uma haste horizontal e em suas extremidades livres foram fixados corpos com diferentes massas. Então tem 4 molas aí, a gente vai pendurar 4 objetos, essa mola vai distender, ela vai esticar e vai entrar em equilíbrio depois. O que a gente consegue perceber? Que a força do objeto que a gente está pendurando, a força-peso que ele vai fazer para baixo, vai ser igual à força elástica para cima feita pela mola. Como a gente vai estar numa situação de equilíbrio, então a gente vai poder falar que a força elástica é igual ao peso, beleza? Bom, observe na tabela os valores tanto da constante elástica K das molas quanto das massas dos corpos. Bom, vamos dar uma olhadinha ali que o K está em Newton por centímetro. Putz, isso é um problema? Não, não é um problema. Porque como está dado em Newton por centímetro, basta que o X, que é a deformação, esteja também em centímetro. Centímetro vai cortar com centímetro, sua força estará em newtons. Então está tranquilo. Pode deixar em Newton por centímetro, porque a deformação estará também em centímetro. Já a força-peso, aí vai estar mais tranquila. A massa já está em quilograma, e tinha que estar mesmo, porque a aceleração gravitacional é metro por segundo ao quadrado, então a gente precisa que todos estejam no sistema internacional. Então a massa teria que estar em quilograma mesmo. E beleza, a questão deu em quilograma, não será um problema. Então todas as unidades dadas, ótimo, zero problema, é só aplicar mesmo. Para que o sistema de fechamento funcione com mais eficácia, a mola a ser utilizada deve ser a que apresentou maior deformação no teste. Essa mola está identificada pelo seguinte número. Então a gente vai precisar descobrir qual é a mola que tem a maior deformação, porque a que tiver a maior deformação vai ser a escolhida, beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó. Força elástica igual ao peso. Situação de equilíbrio foi o que a gente falou, tranquilo. Quem é a força elástica? É K vezes ΔX, ou Kx, né? O ΔX, porque o ΔX representa a deformação da mola. Na maioria das vezes a gente só joga X, né? Falando que o X já é a própria deformação. Fica a critério de vocês. Então, KΔX ou Kx é igual a massa vezes a gravidade. Beleza. Então, em cada um dos casos, a gente vai pegar os dados da questão e vai substituir. O K, na primeira situação, vale 0,9. A massa também é 0,9. Coloquei a gravidade como 10, para facilitar um pouco, né? Multiplicar por 10 vai dar aquela ajudada pra gente. Então, 0,9 de um lado com 0,9 do outro a gente corta, vai sobrar 10. Então, ΔX vai ser de 10 centímetros. Pronto, essa é a primeira deformação. A segunda deformação, o K vale 0,8
enquanto que a massa é 1,2 kg. Beleza. Então, 0,8 ΔX é 1,2 vezes 10. Então vai ficar aí 12 sobre 0,8 ou 120 sobre 8, que é a mesma coisa que 15 centímetros. O 3, a gente vai ter aí uma constante de 0,6, enquanto que a massa é de 1,8. Vai ficar 18 sobre 0,6 ou 180 sobre 6, o que vai dar 30 centímetros. Já o 4, a constante vale 0,7, a massa é de 1,4, vai ficar aí 14 sobre 0,7 ou 140 sobre 7, o que vai dar 20 centímetros. Perceba que o terceiro tem a maior deformação e, portanto, vai ser a resposta correta. Tranquilo? Essa 34 aí também, bem tranquila. Questão 35. A questão 35 deixou algumas pessoas um pouco preocupadas, acabaram enrolando aí na hora de fazer. Principalmente porque alguns pensaram nessa questão em U igual a RI, né? Que é a primeira lei de Ohm. Só que a gente vai ter que tomar um cuidado. Olha o que diz a questão. Considere um circuito contendo um gerador de resistência interna Rzinho, constante e não nula. O gráfico representa a variação de tensão elétrica U em função da corrente I estabelecida nesse circuito. Perceba que a questão está falando sobre um gerador. Se a questão está falando sobre um gerador, eu vou ter que pensar na curva característica. Essa questão daí é uma questão muito clássica da UERJ. A UERJ já cobrou, faz pouco tempo, uma questão com uma curva característica. Ele te dava a curva característica. Em outras tantas vezes já tiveram questões em que ele só queria que você marcasse, como nessa questão, como ficaria o gráfico. Então você precisa ter um conhecimento básico, mais importante, de geradores. O que é um gerador, o que é a DDP, o que é a força eletromotriz, beleza? Então vamos lá, ó. Se você olhar aqui nessa figura, você vai perceber o seguinte, tem uma pilha aí. A pilha é um gerador. A pilha, ela é um gerador de energia, um gerador de energia elétrica. A pilha é um gerador químico. O que é um gerador químico? É aquele que pega a energia química e transforma em energia elétrica. O que os geradores têm? Principalmente essa pilha que a gente está usando. O gerador ele libera uma DDP, ele gera aí uma força eletromotriz, uma diferença de potencial. Então ele gera uma diferença de potencial para o circuito. Quando você gera uma diferença de potencial, você faz com que passe corrente elétrica através do circuito. Você possibilita que isso aconteça. Só que o gerador ele não é perfeito. Parte dessa energia é dissipada na forma de calor. Ele esquenta. Para a gente representar essa perda de energia, a gente fala que tem uma resistência interna dentro desse gerador. A resistência interna, ela então representa a perda de energia por aquecimento, que a gente chama de efeito Joule, a transformação de energia elétrica em energia térmica. Então o aquecimento desse resistor faz com que o gerador em si perca energia. Então como é que funciona? O gerador libera uma DDP, que é a nossa força eletromotriz, que é o epsilon, que é esse Ezinho estranho. Parte dessa DDP será consumida pela resistência interna, ou seja, pelo próprio gerador, a parte interna dele vai gastar, e parte dessa DDP que sobrar é utilizada pelo circuito. Então se eu ligar, por exemplo, essa pilha numa lâmpada, a lâmpada não usa a DDP total, ela usa um pedaço. Por exemplo, eu tenho uma pilha de 20 volts, ligo numa lâmpada. Desses 20 volts, talvez 2 volts sejam consumidos pela própria resistência interna. Os outros 18 volts que sobram, esses serão utilizados pela lâmpada. Então, a lâmpada não usa a DDP total, ela não usa a força eletromotriz, ela usa o que sobra entre o total e o que é dissipado na forma de calor pelo próprio gerador, beleza? Como é que fica isso em termos de cálculo? Você vai ver aí pela equação que eu coloquei, U é igual a epsilon menos RI. O U é a DDP que o circuito de fato usa, que é o que sobra para ele. O epsilon é uma constante, que é a DDP gerada pelo gerador, a DDP total, é a força eletromotriz. Menos RI. O que é RI? RI é a DDP, né? Esse Rzinho vezes I é a DDP que é dissipada, é perdida na forma de calor. Então, U é igual a epsilon menos RI significa a DDP que eu uso é o total, menos o que será gasto pela resistência interna. Essa é a fórmula, beleza? Bom, o que a gente consegue perceber? Que U igual a epsilon menos RI é uma função afim. YB menos AX. É uma função do primeiro grau, né? Bem tranquilinha. O que significa dizer isso? Que o nosso epsilon, que é a nossa constante, é o que a gente chama de constante linear, né? Ou coeficiente linear. O coeficiente linear é o ponto mais alto que vai ter ali na nossa reta. Então o ponto mais alto é o epsilon, é onde começa, não é? O A é o coeficiente angular, que no nosso caso, o nosso coeficiente angular é o Rzinho, né? Ele é a constante. As nossas variáveis y e x são a DDP, que varia, né?
Conforme passa a corrente elétrica, esquenta mais ou menos, eu tenho mais ou menos energia. Então, se passar uma corrente muito alta, esquenta muito a pilha, eu uso menos DDP. Então aí você consegue perceber que quanto maior for a corrente, mais a pilha esquenta, menos DDP sobra para o circuito, no nosso caso para a lâmpada, sacou? Então essa é a nossa função afim. Então se você for um cara maneiro aí de matemática, você vai perceber o seguinte, bom, se é uma função afim, é uma função do primeiro grau, é uma reta, que pode ser crescente ou decrescente. Quem determina se ela é crescente ou decrescente? O coeficiente angular. No caso, a gente vai ver que o Rzinho é negativo. Então, o coeficiente angular também é negativo. Consequentemente, a reta tem que ser uma reta decrescente. Por isso que a melhor resposta para a gente vai ser a da letra A mesmo. Se você soubesse como funciona um gerador, você poderia pensar, beleza, quanto maior a corrente, menor é a DDP que sobra para o resto do circuito. Por isso que essa reta seria uma reta decrescente. Beleza? Cuidado para não confundir com gráficos de resistores e receptores. A situação é diferente, né? Por exemplo, o gráfico da letra C é de um receptor, né? Se tivesse partindo ali do zero, do ponto 00 da origem, seria um gráfico de um resistor, mas aí vai funcionar de uma maneira diferente, claro. Bom, passando por ela, vamos para essa questão 36 aí. A questão 36 alimenta talvez um dos conceitos mais comuns de prova de UERJ. Caiu uma questão de cinemática, né? Tem que cair. E, de fato, caiu a questão de cinemática. Mas uma de cinemática bem tranquilinha e tal. É uma questão de movimento uniforme, então, de todas é a mais tranquila pra gente. Bom, a questão é o seguinte, ó, na figura a seguir, está representado um decantador utilizado em um processo de remoção de impurezas da água, como partículas de terra e de areia fina. Observa-se que na altura onde se inicia a decantação até o fundo do decantador há uma distância de 36 centímetros. Então os dois, tanto terra quanto areia, vão descer essa alturinha 36 centímetros. Considere os seguintes dados, né? A terra e a areia, a velocidade ali está em metro por segundo, então 0,01 metro por segundo, e a areia 0,24 metro por segundo, ou seja, ela é mais rápida. O tempo ele chamou de TT e TA, né? Tempo da terra e tempo da areia. Nessas condições, a diferença do tempo da terra menos o tempo da areia em segundos corresponde a... Beleza, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Aí você tem um movimento uniforme, então a velocidade é uma velocidade média, tranquila, não tem problema. Ótimo. Agora eu preciso tomar cuidado com a unidade. A altura está em centímetro, enquanto que a velocidade está em metro por centímetro. Metro por segundo. Então, para que funcione, eu tenho duas alternativas. Ou eu coloco o 36 centímetros para metro e chamo de 0,36. Ou eu passo o metro por segundo para centímetro. Por quê? Porque 1 metro vale 100 centímetros. Então eu posso andar com a vírgula duas vezes. Por exemplo, a velocidade da Terra é 0,01 metro por segundo, mas eu posso chamar de 1 centímetro por segundo. No caso da areia, andando duas vezes com a vírgula, eu vou ter 24 centímetros por segundo. Talvez fique mais interessante trabalhar em centímetro do que em metro, mas fica à vontade para trabalhar da forma como você achar melhor. Bom, então o que eu coloquei aqui para você? V igual a ΔS sobre ΔT. Então a velocidade é igual a distância percorrida sobre o tempo. Como a gente quer achar o tempo, eu já isolei o tempo para a gente na fórmula. Então ΔT é o ΔS sobre a velocidade. Vamos calcular para os dois casos. No caso da Terra, qual é o tempo da Terra? Vai ser a distância que ela anda, 36, dividido por 1. 36 por 1 é 36, então beleza, vai gastar 36 segundos para decantar totalmente. Já a areia, ela tem uma velocidade de 24 centímetros por segundo. Então vai ficar 36 sobre 24, o que vai dar 1,5. Óbvio que a Terra demora muito mais tempo. A velocidade da areia é absurdamente maior, né? A velocidade da areia é 24 vezes a velocidade da Terra. Então ela é mais rápida mesmo. Se a gente quiser a diferença entre os tempos, beleza. O tempo total menos o tempo da areia vai ser 36 menos 1,5, o que vai nos dar a resposta certa de 34,5 segundos. Beleza? A questão que é em segundo, a gente já achou, então tá tudo bem. Beleza? Então é uma questão bem tranquilinha. Vamos aqui para a questão 37. A questão 37 está dentro lá de termologia. Em uma experiência de calorimetria, os corpos A, B e C, que possuem massas, temperaturas e energias térmicas distintas, são colocados em um recipiente isolante térmico e de paredes rígidas, suspensos por fios ideais, conforme a ilustração abaixo. Então você colocou o cara aí num recipiente isolado termicamente, ou seja, com paredes adiabáticas. Não tem troca de calor do meio interno com o meio externo. Então não está aquecendo a galera lá dentro. A temperatura lá dentro vai ser a mesma.
né? Não tem troca, se já tiver em equilíbrio, não tem troca lá com a galera de fora. Em seguida, através da válvula V, retira-se grande parte do ar no interior do recipiente. A partir desse instante, predomina um processo de transferência de calor entre os corpos, o que altera os valores da determinada grandeza física. O referido processo de transferência de calor e a grandeza física em questão são respectivamente quais? Bom, vamos lá. Ele está falando sobre propagação de calor. A gente tem 3 formas de propagação de calor. Condução térmica. A condução é feita em meios sólidos. A vibração das moléculas é que faz a passagem dessa energia. Então, uma molécula vibra, a vibração vai para a molécula do lado, então a energia é passada de molécula a molécula. Essa é a transferência de energia que acontece em meios sólidos. Então, a condução é em meio sólido. Por exemplo, você deixar um garfo dentro de uma panela quente, depois você vai encostar nesse seu garfo metálico e você, né, esquenta a mão, né? Você acaba queimando a mão. Esse processo foi um processo de condução térmica, já que a gente está falando de um sólido. A convecção acontece em fluidos. O que são fluidos? Líquidos e gases. Então você pode estar falando de qualquer um dos dois. Por exemplo, o ar-condicionado tem que estar para cima. Por que o ar-condicionado tem que estar para cima? Porque a massa de ar frio é mais densa e desce, e a de ar quente é menos denso, sobe. A transferência de energia é feita pela diferença entre as densidades. Então a diferença de densidade é que faz você fazer essa troca de calor, essa troca de energia, né? Isso acontece aí tanto em meios líquidos quanto em meios gasosos. Então a convecção acontece em meios líquidos e gasosos, em fluidos. É graças à convecção que o cara precisou falar para você o seguinte: foi retirado o ar. Por que ele foi obrigado a falar isso? Porque no exato momento que eu entendo que lá dentro tem ar, eu posso falar que a troca de calor foi feita por convecção, né? Um objeto é muito quente, ele esquenta o ar próximo a ele, esse ar quente tende a subir, o ar de cima do recipiente desce e eu começo a gerar uma rede de convecção fazendo troca de calor. Então, eu poderia responder convecção. Para ele não correr esse risco, o que ele fez? Ele fala que tira grande parte do ar. Ou seja, eu posso pensar que basicamente ali tem pouco ar, poucas moléculas de ar. Basicamente eu posso pensar que está próximo do vácuo, ou seja, não tem ar lá dentro. E quando eu passo a entender que lá dentro tem praticamente vácuo, então eu sou obrigado a entender que a resposta certa vai ter que ser irradiação. Por quê? A irradiação ela é feita em qualquer meio. Sólido, líquido, gasoso e no vácuo. Ou seja, a irradiação ela não precisa de um meio para se propagar. A irradiação é a energia sendo propagada através de ondas eletromagnéticas. É uma irradiação, é uma energia radiante. No caso, quando você está falando de um objeto muito quente emanando energia, você está falando de uma onda eletromagnética chamada de infravermelho. O infravermelho é uma onda eletromagnética que corpos aquecidos emanam muito mais do que qualquer outro tipo de onda eletromagnética. Então, nesse caso, ele está deixando bem claro, olha, o processo que está acontecendo é um processo de irradiação. Por quê? Porque não tem um meio de propagação. As moléculas que tem lá são mínimas, são muito pequenas, são poucas, né? Tem poucas moléculas para fazer essa transferência. Logo, só nos sobra a irradiação. Como a gente sabe, calor é energia térmica em trânsito, em movimento. Então as duas coisas que ele está falando são: qual o processo que aconteceu? Irradiação. Qual é a grandeza física que está sendo alterada? A temperatura, claro, você está você está dando calor, consequentemente, o corpo que recebe esse calor, ele tende a aumentar a sua temperatura, enquanto que o cara que perdeu o calor tende a baixar a sua temperatura, então eles vão tender a um equilíbrio térmico, beleza? Então aí essa questão fica com a resposta correta: irradiação e temperatura. Muito bem. Vamos para a questão 38. Essa questão 38 é uma questão de força magnética, que é uma parte da matéria em que a UERJ está cada vez mais colocando questão. Antigamente não era comum ela botar tanta questão de força magnética, era muito comum eletricidade, a rodo, várias questões de eletricidade. De vez em quando colocava uma questãozinha ali de eletrostática, um campo elétrico, alguma coisa assim, né, de campo elétrico uniforme. Mas força magnética não era muito comum, era mais comum na específica. Hoje em dia a UERJ está colocando na não específica e nesse modelo novo que a UERJ está colocando em função da pandemia, né? Então, mais uma vez, vai aparecer força magnética aí. Um elétron de massa mzinho e carga Q executa um movimento circular uniforme devido à ação de um campo magnético constante de intensidade B igual a 3 × 10⁻⁵ Tesla.
Observe no esquema a orientação do campo e o sentido do deslocamento do elétron. Se você quiser resolver aí essa questão, você consegue fazer pela regra da mão direita, para alguns, e para a regra da mão esquerda para outros. Eu prefiro fazer a regra da mão direita. Você consegue entender o porquê que ele entra nesse movimento circular. Não é a necessidade da questão, a gente não vai precisar entrar nesse mérito, mas daria para você entender aí fazendo regra da mão direita ou esquerda, sabe-se lá qual que você usa. O que a questão disse? Admita que a razão carga-massa, ou seja, carga sobre massa, é de 1,6 vezes 10 a 11. Isso é um valor muito comum em física, né? Aparece em várias questões. Nessas condições, a velocidade angular ômega em radianos por segundo desenvolvida pelo elétron é igual a... Independente de qualquer coisa, quando você vê um corpo em movimento circular, você precisa na hora falar, cara, tem uma força centrípeta atuando. Corpos que estão em movimentos circulares têm a ação de uma força centrípeta. Mas força centrípeta é uma força resultante, é o resultado das outras. Então, não é que existe, sei lá, peso e centrípeta. Não. Alguém é a centrípeta. A centrípeta não é uma força que eu marco. É a resultante das forças que eu marco naturalmente. Então, assim, eu preciso saber que força está atuando aí. E a resposta vai ser bem tranquila. Qual é a força que atua? É a força magnética. Ponto. Ele não está falando de força-peso, ele não falou sobre campo gravitacional, ele não deu a gravidade, nada disso. A única força atuante sobre ele é a força magnética por conta desse campo magnético que está atuando. Se só tem a força magnética, adivinha quem é a força centrípeta? É a força magnética. Então toma cuidado, força centrípeta é a resultante. Que forças atuam? Uma. Então ela é a força centrípeta. No caso, por exemplo, da gente estar falando de um satélite em órbita. Sei lá, a Lua em órbita na Terra. Considerando só Lua e Terra, só existe uma força na Lua que está atuando na Lua. Quem? A força gravitacional da Terra, que pode ser chamada de força-peso. Quem é o peso nesse caso? É a força centrípeta. Então, quando eu falo de satélites em órbita, eu falo a força centrípeta é igual à força-peso, ou, se você preferir chamar, a força gravitacional. Então, força centrípeta existirá sempre que existir movimentos circulares. Nesse caso, a gente tem um movimento circular com força magnética. O que a gente vai fazer? O clássico. Força centrípeta igual a força magnética. Muito bem. Qual é a fórmula da força centrípeta? mv ao quadrado sobre r ou m ômega ao quadrado vezes r. As duas fórmulas são válidas. O que eu fiz? Bom, como ele está pedindo o ômega, eu escrevi direto m ômega ao quadrado vezes r. Em compensação, qual é a fórmula da força magnética? É QVB. Na verdade, seria QVB seno de θ, onde o seno de θ seria o seno do ângulo que você tem entre a velocidade e o campo magnético. Como eles são perpendiculares, o seno de θ vai valer 1. Então, eu já tirei o seno de θ, não vai precisar se preocupar. Então, m ômega ao quadrado r vai ser igual a QVB. Coloquei ali de vermelho para você o V, porque eu vou fazer o seguinte. Como tem ômega e tem V, e a questão quer o ômega, eu abri a fórmula da velocidade, V igual a ômega R. Então a velocidade linear, velocidade tangencial, ela é a velocidade angular vezes o raio. Então o que eu fiz? Troquei o V por ômega R. O que a gente faz? Corta o R de um lado com R do outro, corta o ômega de um lado com o ômega do outro, ou seja, vai sobrar um ômega, né? Porque esse ômega está ao quadrado. Então vai ficar M ômega é igual a QB. Pronto, já ficou pequenininho. Quando eu jogar a massa para o outro lado dividindo, vai ficar carga sobre massa, que é exatamente a informação dada pela questão. Carga-massa vale 1,6 vezes 10 a 11. O B, que é o campo magnético, ele deu como 3 vezes 10 a menos 5. Beleza, 1,6 vezes 3, 4,8. 10 a 11 com 10 a menos 5 vai ficar 11 menos 5, 6. Então, 4,8 vezes 10 a 6 radianos por segundo. Então, tá aí a questão 38. É uma questão interessante, é uma questão de um nível muito bom assim, para um exame de qualificação, né? Então a UERJ realmente fez o que falou e que geralmente faz mesmo. A UERJ falou que ia manter o nível do exame de qualificação. Manteve. Talvez tenha caído algumas matérias que não costumam cair em exames de qualificação, como por exemplo ótica. A ótica não costuma cair, mas o nível da questão está dentro do padrão, está dentro da normalidade do exame de qualificação. Então a UERJ foi honesta nessa parte. Nada fora do que a gente esperasse. Inclusive, ótica ter caído era extremamente esperado, né? Foi avisado 500 vezes para todo mundo que ótica provavelmente cairia, porque é uma coisa muito frequente no exame discursivo da UERJ. Cai todo ano. Como cai todo ano, já que não vai ter o discursivo, normal que tenha uma questão aí de ótica, né?
e caiu uma questão de lente, mas a gente sabe que lente e espelho, né, salva as suas proporções aí, são muito parecidas, as fórmulas são iguais, né, as características das imagens são iguais, então assim, nada que assuste ninguém. Bom, uma lente convergente, ou seja, de foco positivo, conjuga uma imagem cuja altura é 3 vezes maior que a do objeto posicionado entre seu centro óptico e seu foco principal. O centro óptico, só para você ter como referência, é exatamente onde está a lente, é basicamente isso. Ah, o centro óptico, quem é o centro óptico? É a lente, né? Eu tenho uma lente aqui, o foco dela fica aqui, e eu tenho o antifoco principal aqui. Então, quando você fala do centro óptico, você está falando da própria lente. Como uma referência, você pode pegar lá espelhos. O que a gente fala? Ah, o vértice do espelho. O que é o vértice do espelho? É no ponto onde está o espelho, né? É o espelho em si. Então, o vértice do espelho é basicamente a mesma coisa que o centro óptico de uma lente. Então, ele está falando, cara, está entre o centro óptico e o foco. Ou seja, se fosse um espelho, está entre o vértice e o foco do espelho. Quando você tem um objeto entre o foco e o vértice, ou, no caso da lente, entre o foco e o centro óptico, você tem a característica mais comum de todas as lentes convergentes e dos espelhos côncavos. Você tem uma ampliação da imagem direita. Exemplo, se a gente estivesse falando de um espelho côncavo, eu diria para você que é como se fosse o espelho de maquiagem, que amplia a imagem. Ou que é o espelhinho do dentista, que ele coloca lá dentro da sua boca para enxergar o dente maior. Em termos de lente, eu diria para você, cara, é como se fosse uma lupa. Ele amplia a imagem, mas mantém ela direita, ou seja, eu não vou ver invertida. Então eu vejo uma imagem direita, maior, no caso aí ela é 3 vezes maior, né? E é uma imagem virtual, como toda imagem direita é. Bom, e ele fala, esse objeto se encontra a 12 centímetros de distância do centro óptico da lente, ou seja, a 12 centímetros do centro óptico, 12 centímetros do vértice, ou seja, esse 12 centímetros é o que a gente chama de P. P é a distância do objeto até o centro óptico, ou até o vértice. Então ele te deu aí o A, que é a ampliação, mais 3. Ah, por que mais 3? Mais 3 porque a imagem é direita. Caso a imagem tivesse sido projetada, se a questão falasse, a imagem é projetada, imagem projetada é uma imagem real. Imagem real é invertida, como por exemplo de projetor de imagens. A imagem de um projetor de imagem é invertida, ela é projetada na parede, então ela é de cabeça para baixo. Aí eu teria que falar, a ampliação é menos 3, foi projetada de cabeça para baixo. Nesse caso não, ela não foi projetada e a gente sabe que ela é direita, então o aumento linear ou ampliação vai ser mais 3. O P, que é o que a gente conhece, né, 12 centímetros, ele não me deu o foco, também não me deu pelinha, então só isso que ele me deu. Qual é a distância focal da lente? Ele quer o F. Qual é o mais clássico de todos para fazer essa questão? É o passo a passo, você vai fazer 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', que é chamado de equação de Gauss, que eu prefiro escrever essa forma da maneira F é igual a P vezes P' sobre P mais P'. É a mesma coisa. Eu prefiro fazer desse jeito do que trabalhar com MMC. Cada um faz da forma que achar melhor. E você usa F igual a P' sobre P mais P', e A é igual a menos P' sobre P. Como A é igual a menos P' sobre P, ele me deu o A e me deu o P, eu consigo achar o P'. Então, se eu colocar A igual a menos P' sobre P, eu acho primeiro P', depois eu jogo na fórmula F igual a P' sobre P mais P', resolvo a questão. Eu não vou fazer desse jeito, porque tem uma maneira mais rápida de se fazer. Só estou falando que muita gente está acostumada a fazer desse jeito. Talvez seja legal fazer. Eu preferi uma fórmula pronta, muito mais simples, que se usa com um costume bem grande. Porque como geralmente acontece isso, dele não me contar o P' ou não me contar o F, para depois você ter que jogar na equação de Gauss, o que eu fiz? Pega a fórmula F igual a P' sobre P mais P' e pega A igual a menos P' sobre P. Se você isolar o P' em uma dessas equações e jogar na outra, você vai ter uma equação que não depende do P'. E temos essa equação aí. A equação é A é igual a F sobre F menos P. Se eu usar essa fórmula, beleza, eu não preciso saber quem é o P', né? Eu posso fazer direto. Quem é o A? O A vale 3, mais 3. Quem é o F? Não sabemos. Quem é o P? 12. Então vai ficar 3 é igual a F sobre F menos 12. Multiplicando cruzado, vai ficar 3 vezes F vezes 3 vezes menos 12. Então vai ficar 3F menos 36 igual a F.
joga o F para um lado, negativo, e o menos 36 para o outro, positivo. 2F igual a 36. Quem é o F? 18 centímetros. Pronto, achamos a questão. Perceba, então, que essa questão pode ser feita de duas maneiras diferentes. O clássico é válido, mas tem uma fórmula pronta, melhorzinha aí é a critério de vocês. Eu prefiro aí deixar essa fórmula porque é mais rápida. Beleza? Espero que todos tenham entendido. Bons estudos para vocês. Um beijo e fui!